Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um ponto certo. Se você tem redes sociais e recebe alguns recadinhos no Messenger, ali tentando te conquistar, precisa assistir esse programa. Nós vamos falar sobre estelionato afetivo, que acontece muito nas redes sociais e muitas vezes também via WhatsApp. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a doutora Bruna Vieira, advogada especializada em direito de família. E nós vamos falar hoje sobre esse estelionato afetivo. É isso mesmo, doutora Bruna? É isso mesmo, Érica. E esse tema tem se intensificado muito na pandemia, né? O que as pessoas começaram a se relacionar mais por meio da internet. Hoje em dia é muito fácil a gente conhecer alguém que se conheceu através da internet. Você conhece alguém que tem um relacionamento porque se conheceu através da internet, Érica? Eu me casei, Bruna. Meu segundo marido, eu o conheci através de um aplicativo na internet. Só que nós passamos 11 anos casados, então nem tudo é estelionato. Sim. Mas também já recebo hoje vários, e principalmente depois então desse programa, aí é que chove de mensagem no Messenger, de homens assim que nunca me viram e vão mandando, né, mil notícias de ai, sua linda, isso, aquilo, enfim, esse blá 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 aí que a gente sabe como é que se inicia. Mas, Bruna, eu li hoje uma notícia muito interessante. Eu vi que uma japonesa vendeu uma residência, uma casa, para mandar 160 mil. Agora eu não sei se foi reais ou dólares, tá? Para o namorado. Sabe onde é que ele está? No espaço. É isso mesmo, Érica. Eu vi também essa reportagem assim por alto, que foi publicada hoje, né? Meu irmão, eu falei, ele 16 anos, falou, nossa, olha que história. Só que assim, as pessoas não entendem muito bem, porque quando elas estão envolvidas, elas acreditam em qualquer coisa. Quando há sentimento, você é levado a acreditar naquilo. E às vezes pra gente soa como uma coisa mais espantosa, mas para quem está dentro daquela relação, para quem tem aquele sentimento, aquilo é super normal e com ela é sempre diferente. Na verdade, o relacionamento afetivo, né, ele tem aquele momento da paixão. E nesse momento da paixão é muito fácil das pessoas se envolverem mesmo com o outro e muitas vezes até situações que normalmente, se você não está apaixonada, você não aceitaria. No momento em que está apaixonado, aceita. E aí a gente também ainda cai naquela outra face, que é a lábia do estelionatário. Esse daí, ele concurre em todos os sentidos. Se não fosse assim, ele não teria êxito, não é mesmo? Uhum. Érica, e você sabia que o termo estelionato, ele veio da origem de estélios? O que é o estélio? O estélio é o camaleão, que ele muda de cor para ele conseguir pegar a presa dele. E hoje em dia a gente tem definido no nosso Código Penal estelionatário no artigo 171, que coloca que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém utilizando de artifício de meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então hoje a gente tem a tipificação do estelionato, não especificamente do estelionato afetivo, mas a gente tem 2 projetos de lei que tramitam na Câmara. Não sei como que está hoje o andamento deles para tipificar, para especificar o tipo de estelionatário amoroso. Porque assim, é um crime chocante, porque ele mexe além do seu lado financeiro,
no seu lado sentimental e até mesmo no tocante à saúde. Vítimas saem com a saúde prejudicada e com medo de se envolverem com outras pessoas porque sempre acreditam em estarem dentro daquele crime. O estelionato, na verdade, ele é duplo, porque ele não é só financeiro, mas também o afetivo, né? O emocional. Quer dizer, a pessoa ter aquela confiança com a outra e ser quebrada de uma forma tão vil, é muito vil isso. Uma pessoa não ter piedade, né? Compaixão para com o outro. Eu, sinceramente, eu não gosto muito desse tema, não, porque eu acho que o amor, a gente falar de afeto, de amor, de compaixão, ele tinha que vir para as pessoas de uma forma mais suave. É exatamente o oposto, né? O cara pega, assim, sentimentos tão nobres para poder tirar vantagem sobre isso. Então, é uma coisa muito vil. Mas, Bruna, vamos falar aqui para quem nos assiste de forma tão alerta para que essas pessoas não caiam nesses golpes? Sim, você tem que pensar muito bem antes de publicar qualquer coisa na sua rede social, antes de expor sua condição financeira para a pessoa, porque às vezes a gente está numa condição ali, a gente está passando por um momento difícil, às vezes, da vida, bem vulnerável. E esses estelionatários, eles se aproveitam desse momento, Érica, para atingir aquelas vítimas. Eles fazem estudos, hoje em dia tem grupos que fazem estudos da pessoa, da vítima, para que ela se encante, para que ele seja o homem perfeito para ela. Então, a dica que eu tenho é não se expor tanto, não demonstrar lugares que você gosta de frequentar, os seus pontos frágeis. Essas coisas são uma forma de evitar e ter muito cuidado com o homem perfeito, com aquela pessoa perfeita, não só o homem, porque a mulher também, temos mulheres estelionatárias também, é porque a maioria dos casos, como eu estava lendo hoje, acontecem com mulheres que são vítimas, né? Então, por isso que eu fico falando sempre mulher. Mas eu acho que isso tem muito a ver, assim, porque a mulher é muito mais emocional, mais afetiva, o homem tem um aspecto sempre ser mais pragmático. Embora nós temos aí um jogador de vôlei que sustentou durante, eu não tenho certeza agora se foram 4 ou 2 anos, uma mulher e um homem, sem nunca ter visto. Exatamente. Foi uma vítima de um estelionatário que ainda pode ter sido até um homem se passando por mulher, né? Já que ele nunca encontrou essa pessoa. Sim, acontece muito. Inclusive tem um filme que ficou muito famoso, que é o Golpista do Tinder, e que mostra, né, como é a forma de agir desses estelionatários. Mostra um pouco a forma de como eles agem, como que eles conquistam a mulher. Você pensa que nossa, eu encontrei a pessoa da minha vida, agora eu tô feliz. Então a gente tem que ter um pezinho muito atrás e pensar bastante com a cabeça e não mergulhar direto num relacionamento antes de conhecer bem a pessoa com quem a gente está saindo, dando oportunidade, né? Assim, eu acho que é importante a gente também lembrar o seguinte: o relacionamento, ele não é só de fala, de conversa. Vai muito mais de atitudes. E atitudes você só vai reconhecer a pessoa através da convivência. E a convivência, assim, interpessoal, com a presença física, né? E não só essa comunicação. Eu aqui falei que meu segundo marido, eu o conheci na internet. Mas era um site, aplicativo, onde você iniciava um namoro e logo se conhecia, né? Assim, marcava um encontro para poder se conhecer. E é importante também a gente destacar este momento deste encontro. Por exemplo, eu marquei com ele num restaurante aqui em Brasília, né, na hora do almoço, num dia durante a semana que eu tinha certeza que estaria lotado. A gente conversou, a partir daí a gente começou a conversar, e Brasília também é uma cidade pequena, a gente sempre acaba conhecendo uma pessoa que conhece a outra, e no meu caso e no dele não estávamos ali para dar golpe em ninguém. Mas é bom a gente chamar atenção para isso, né? Sim, dos cuidados. É porque, Érica,
muitas vezes, por exemplo, talvez naquele momento que você estava saindo, você não estava numa vulnerabilidade, em qualquer papo você pudesse cair. Hoje em dia, às vezes, a gente tem mulheres que acabaram de sair de um relacionamento, estão precisando se envolver, querem conhecer e a pessoa já fez um estudo total do perfil daquela pessoa. Então, ele consegue conquistar de uma maneira rápida aquela pessoa com palavras. E quando a pessoa já está envolvida, ela não consegue observar os atos, as atitudes daquela outra. Por mais que tenha um alerta por fora, você sempre acredita que o seu é diferente. E essa questão do apaixonar-se, né? E ficar cego. Por exemplo, nós começamos aqui, iniciamos o programa já falando a respeito deste relacionamento dessa japonesa com um suposto, né, astronauta que estaria trabalhando na estação espacial. Mas veja que ele fez um perfil, né? É assim, totalmente fake, só que esse perfil ele tinha só imagens da estação, provavelmente ele deve ter tirado da própria NASA, que fornece sempre essas imagens, inclusive tem um canal que o tempo todo, se você quiser acompanhar o espaço, o que está acontecendo lá é o tempo todo as câmeras abertas, de forma a convencer essa pessoa. Eu acho que é importante a gente tocar neste ponto, dessa credibilidade, né? Que o vigarista, né? Não gosto muito de usar a palavra chulas não, mas nesse caso eu acho que tem que falar mesmo que é um vigarista ou uma vigarista, né? De estar ali articulando, estudando para poder atingir a sua vítima. É isso mesmo. Ele se aproveita da sua boa fé, ele se aproveita da sua confiança, ele aproveita do seu afeto, dos seus sentimentos mais íntimos para te levar a acreditar nele e poder extrair de forma ilícita vantagem pecuniária. Eles são muito bons nisso que eles fazem e você nunca acredita que está diante disso. Até mesmo as pessoas falam, não, você caiu no crime, isso é um crime, você caiu no golpe. A pessoa, às vezes, até mesmo falando que ela caiu no golpe, ela não acredita. Ela fala bem assim, não, comigo é diferente, essa pessoa era tão especial, como assim? Isso você observa até mesmo na série do golpista do Tinder. Você vê as mulheres, não, mas não, peraí, não é bem isso. Ele fez ela fazer vários empréstimos, cartão de crédito e tal, falando que ia pagar, depois ele se mostrou outra pessoa que já tinha depositado dinheiro, enrolando, e a pessoa vai acreditando. Até alguém chegar e dar o sacode, aconteceu comigo também. Aí a pessoa fala, caramba, mas eu queria que aquela pessoa existisse, porque eu estava apaixonada por aquela pessoa que eu conheci. Era real. Pela aquela invenção, era real, pelo que ela inventou sobre aquela pessoa. Ela se apaixonou pelo que ela inventou, né? Mas eu vejo assim, né? Todo crime que envolve o estelionato, eu acho que ele é muito difícil das pessoas perceberem, de uma forma geral. E isso eu falo assim, eu e você também poderíamos, a qualquer momento também cair, né, numa lábia do estelionatário. Por quê? Porque é o cara mais gente boa. É exatamente através desta boa conversa, dessa solicitude toda que ele tem, que ele consegue se aproximar das vítimas e ganhar essa confiança. Exatamente, Érica. E nós temos que ter é isso que eu alertei desde o começo. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente permite entrar na nossa vida. Às vezes a gente não conhece só por internet, às vezes a gente conhece o estelionatário por fora. Esse tipo também amoroso. Só que é mais comum, acontece mais em redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com rede social, que a gente começou a conversar mais. Hoje em dia é muito fácil você receber um direct no seu Instagram, um convite para você sair. Direto, assim, muitos por dia mesmo. Muito, muito comum você receber vários directs de caras que se mostram serem outras pessoas, né? E você tem que analisar muito bem o perfil antes de aceitar sair. Eu, particularmente, Érica, eu não respondo pessoas que eu não conheço. Eu deixo tudo lá no escanteio. Eu também. Deixo lá no escanteio e falo bem assim, aqui pode ser um perigo. Mas
também não queria me fechar totalmente para conhecer outras pessoas, porque existem pessoas boas que te mandam, às vezes lá num directzinho perdido, tem uma pessoa boa que quer te conhecer de verdade. E às vezes por estar acontecendo tão mal na sociedade, a gente se fecha, se blinda demais. Mas é necessário se precaver também, né, Érica? Eu sou assim, acho que cautela Sim. sempre é bem-vinda, né? Ter prudência, não ser uma pessoa ansiosa e buscar mesmo, por exemplo, a gente está vivendo momentos tão difíceis, né? Nós saímos de uma pandemia onde as pessoas foram recolhidas e aquelas que já tinham uma dificuldade de sociabilidade, não ter um círculo grande de amizade, já ficou mais confinado e algumas se mantêm confinadas. Então, e obviamente a tecnologia, né, a questão das redes sociais, ela fez com que as pessoas pudessem se comunicar através delas. E essa, vamos dizer assim, essa fragilidade, né, essa carência afetiva, porque todos nós somos carentes, né, Bruna? De alguma forma ou de outra. Quem é que não gosta de receber um carinho, não é mesmo? Uma atenção. E ter que ficar atenta a isso. Porque existem pessoas boas. Eu sou uma pessoa que acredito que no mundo existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Se você não acreditar nisso, você acaba até mesmo enlouquecendo, né? Porque se a gente acreditar que existem muito mais pessoas ruins, a gente se blinda totalmente, a gente fala, não, aquilo é sempre um risco para mim. Então, a gente tem que sentir, debater com outras pessoas, escutar pessoas que a gente ama, nossos pais, nossos amigos, falar sobre esses relacionamentos, o que está acontecendo, observar falas, pequenos detalhes, são importantes em qualquer relação, né? Porque você vai conhecer às vezes uma pessoa e você tá tão carente, tão vulnerável que uma palavrinha dela já mexe com o seu emocional e você fala, caramba, é mesmo, aquela pessoa é importante, né? Foi tão gostoso estar com ela, mas a gente tem que ter muito cuidado antes de deixar o emocional entrar. É sempre primeiro o racional para você sentir realmente se é aquilo e depois deixar se envolver. Aos poucos, relacionamento é uma coisa muito complicada, né? É muito difícil viver com outra pessoa, com outra criação, é sempre muito complicado. Mas eu acho que esse tema tem momentos na vida que a gente se envolve, né, emocionalmente com uma pessoa ali, há vulnerabilidade. Há uma vulnerabilidade que é inerente ao ser humano. Tá? Nós estamos aqui, somos falhos. A gente pode a qualquer momento cair numa situação dessa, a qualquer momento a gente pode ser surpreendido de uma forma não muito agradável, mas nunca deixar de observar que dentro da humanidade tem algo de bom ali para ser também explorado, né? E essa vulnerabilidade que a pessoa fica ao se relacionar, eu acho que está muito mais falando de nós mesmas, interiormente, do que da pessoa externa, que se aproxima para se relacionar. Então é muito importante a gente falar sobre esse tema, a gente está sempre conversando. Por quê? Porque essa rede de apoio das pessoas que nos amam e estão à nossa volta, são elas que vão detectar quando tem algo de estranho. É muito importante que quem nos assiste agora, se tiver em algum relacionamento aí iniciado, que possa estar suspeitando, né, de que está caminhando muito rápido, né, ter alguém que possa apoiar. Você não concorda, Bruno? Eu concordo, Érica, a gente tem que ter muito cuidado, falar mesmo. E outro ponto que você me fez lembrar é o seguinte: muitas vítimas do estelionato afetivo têm vergonha de denunciar.
Porque são taxadas de interesseira, porque se apaixonou porque o cara era rico, ele se passou por um cara rico, são taxadas de burra, são taxadas porque, você é muito carente. Não, isso não é verdade, entendeu? Você não é carente, você não é burra. Você tem que buscar ajuda, você precisa buscar ajuda, você pode e deve buscar ajuda, porque você pode ajudar várias outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Mas vamos pensar, Érica, você teria vergonha de ir à delegacia, por exemplo, denunciar um caso que você, Érica, tivesse passado? Se você tivesse passado por um estelionato afetivo, se apaixonado de forma intensa por uma pessoa, você teria coragem de ir à delegacia e expor todas as provas que você teria? Eu, Érica, teria. Assim, de maneira alguma, em qualquer circunstância, porque eu acho que todos nós erramos, sabe, Bruno? Eu não tenho, assim, nenhuma pensamento de achar que eu não possa cair num golpe, tá? Por mais que eu seja advogada, que eu tenha atenção com a minha própria vida, com o meu caminhar, eu não me vejo assim, acima de tudo e de todos. Então eu acho que é totalmente possível essas coisas acontecer com qualquer pessoa. Porque somos humanos, a gente se relaciona com as pessoas de forma também afetiva. Não são relações só de interesse. Se for uma relação só de interesse, ela já não me interessa. Ela tem que ter uma afetividade. Então eu denunciaria sim, eu falaria e não teria vergonha nenhuma de falar. Mas eu compreendo que as pessoas tenham, até mesmo como advogada, já aconteceu situações em que eu tive que representar a pessoa e a pessoa com vergonha porque tinha sido ludibriada de alguma forma. Então eu compreendo isso, mas é o momento da gente superar isso para que outras pessoas não caiam. Sim, é verdade, Érica. A gente tem que buscar sim e a gente pode ajudar. Denunciando, a gente pode ajudar várias outras mulheres que se encontram, ou homens que se encontram nessa situação. Às vezes a pessoa fica com muito medo de como a sociedade vai taxar, porque ela já está tão sofrida emocionalmente, tão sofrida materialmente, que ela fala, gente, eu realmente sou muito besta de ter caído nisso, eu sou muito burra. Ela acredita que é muito burra, então ela não quer expor, porque hoje a gente sabe que o crime do estelionato afetivo, ele exige a responsabilidade civil subjetiva. Então você precisa provar que existe aquele dano e aquela conduta ilícita do agente para que ele seja realmente, para que exista uma responsabilidade civil de ressarcimento, de dano, para que a pessoa seja reparada civilmente. Então, você precisa juntar provas, não é simplesmente chegar na delegacia e falar, teve isso. Você precisa de provas. E às vezes as provas machucam, porque você vai ter que juntar ali coisas íntimas suas, tudo que você acreditou ser verdade, e aquilo rememora uma dor intensa. Juntar os caquinhos, né? Juntar os caquinhos. Ver que aconteceu. Doutora Bruna, a gente está chegando ao final do ponto certo. Eu quero te agradecer tanto por essa conversa, porque eu acho que é muito importante a gente poder falar para as outras pessoas, né, situações do dia a dia, porque na verdade este crime ele está mais atual do que tudo, assim, do que todas as outras opções nesse momento, né? Ele está muito vivo. Eu que agradeço, eu me sinto honrada de ter sido convidada para estarmos debatendo sobre esse tema, que é um tema muito palpitante dentro do direito, porque ele se intensificou bastante nessa nossa pandemia, né, onde as pessoas se relacionaram mais pela internet. E quando você falou do tema, eu disse, nossa, realmente, e logo hoje saiu essa reportagem da japonesa, né, que mandou dinheiro para o astronauta, e aí eu falei, cara, que legal! Hoje a gente vai debater sobre um tema muito interessante. Muito obrigada pelo convite, obrigada a você de casa que está nos assistindo e agradeço a oportunidade. E você que está nos assistindo, recebe mensagens pelo Messenger? Tem pessoas que nunca te viram, mas de cara vai falando assim vários elogios para você? Fique atenta. Mais do que palavras, as pessoas
realmente se mostram através das atitudes. Espero que você tenha gostado do tema e até a próxima semana.